Senhor Manuel Cartori, senhor presidente, senhor relator, aqui nós temos visto que o silêncio diz muita coisa. Basta a gente prestar atenção. E muitas vezes o silêncio aponta para uma única resposta. Quem cala, consente. Mesmo com o silêncio das testemunhas e investigados, esta CPI mostrou todas as ilegalidades do governo Bolsonaro na condução da pandemia. Tenho dito aqui nesta comissão que os fatos se sobrepõem às narrativas, às histórias contadas aqui, como se todos nós não tivéssemos acesso a outras fontes de informações. Creio que com o senhor não vai ser muito diferente. Algumas dúvidas ainda permanecem no que diz respeito à relação Belcher, Cansino e Ministério da Saúde. Vossa Senhoria pode me responder qual foi a transação de maior valor já executada pela Belcher? Não consigo te informar nesse exato momento. Posso verificar e te informar. Mantenha. Ok. Posso informar Vossa Excelência. Veja, essa informação ela é muito importante porque veja que Vossa Senhoria, na condição de diretor, de executivo da empresa, consegue um contrato de venda de 60 milhões de doses de vacinas, no valor de 5 bilhões de reais, senhor relator. Então, é preciso que seja uma empresa robusta, porque nós não estamos falando de venda de 50 milhões, de 30 milhões, nós estamos falando de 5 bilhões de reais. O know-how da Belcher, pelo que percebemos, veio de algum facilitador. Quem seria esse facilitador para auxiliar a Belcher a entrar em negociação para a venda de 60 milhões de doses de vacina? Excelência, só em nenhum momento nós assinamos nenhum contrato com o Ministério da Saúde, certo? Só foi uma carta de intenção. E a gente não teve nenhum facilitador. Se o senhor não tinha nenhum contato com o Ministério da Saúde sobre a vacina, como é que o senhor estava negociando para comprar 60 milhões de vacina? Para vender para quem? Toda a oficialização, tudo que nós fizemos, nós oficializamos via e-mail. Desde o início, quando a gente recebeu a carta de intenção, nós solicitamos uma audiência via e-mail. Peraí. Primeiro que a empresa ela ia perguntar para o senhor, então, eu vou lhe vender 60 milhões de doses, eles precisam de garantia, eles precisam de certeza que ia vender. O senhor tratou sobre 60 milhões de doses com o Ministério da Saúde por e-mail? Não, em nenhum momento a gente chegou a essa questão de garantias, após o contrato e tudo mais. Assim que nós recebemos. Eu não creio que essa empresa seja uma empresa lá na China de fundo de quintal, que pega e num telefonema ou num e-mail, ele autoriza alguém aqui no Brasil a negociar 60 milhões de doses sem ter a garantia que alguém vai comprar 60 milhões de doses. Eu vou chegar lá, É meio complicado isso, Emanuel, porque presidente, o que o senador Rogério está lhe fazendo uma pergunta, se eu fosse representante, eu ia dizer não, já conversei com o Ministério, eles têm interesse nas 60 milhões de doses, claro, eu vou vender para eles e tal. Isso não é crime, Emanuel. Até aí não é crime. Você querer intermediar a vacina não é crime. A forma que nós estamos atrás de saber como é que isso aconteceu. Certo. Presidente, veja só. Em março, a Belcher e a Cansino apresentaram um plano em conjunto à Anvisa. No caso, o interesse era ofertar as vacinas a Covidência ao setor privado, no famoso esquema fura-fila.
Mas o Ministério da Saúde, através do secretário Elcio Franco, já tinha reuniões com a CanSino, sem intermediários. Preste atenção, sem intermediários. Como que a Belcha entrou nesse meio de campo como intermediária? Desculpa, pode repetir a pergunta? Como é que a Belcha virou intermediária da CanSino junto ao Ministério da Saúde? Nós não somos, Excelência, nós não somos intermediários, nós éramos representantes oficiais dele. Sim, é a mesma coisa. Representante exclusivo? Não. Mas em abril, a famosa reunião promovida pelo Ricardo Barros com o ministro Queiroga, a qual o senhor participou, situação confirmada pelo próprio Ricardo Barros, à imprensa. Eu queria saber, por desencargo de consciência, quem o convidou para esta reunião e por quê? Excelência, foi uma reunião coletiva e eu já até respondi essa pergunta aqui. Mas o senhor poderia responder novamente? Claro, eu vou reiterar. Em nenhum momento... Primeiro que nós não éramos representantes oficiais dele, então eu não poderia em nenhum momento falar de uma empresa, sendo que eu não era representante. E nós fomos falar do... Mas como se o senhor foi com a CanSino e apresentar um plano conjunto à Anvisa? Não, no dia 15 eu não fui. Não, em março. Não fui. Sim, foi, porque nós temos dados que não provam somos nós. isso daí. Foi. Engraçado, né? Não era representante oficial, mas em março apresentou um plano oficial para importação para o setor privado. Agora, aí eu vou adiante. Só para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, no mesmo dia desta reunião coletiva, o ministro Queiroga teve outra reunião restrita. Com quem? Ricardo Barros. Em maio, no dia 18 de maio, a Belcha entra com um pedido na Anvisa para uso emergencial da vacina. 2 dias depois, dia 20, às 11h30, o secretário do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira, tem uma reunião com Alain Essel. E à noite, às 19h30, tem uma reunião com quem? Ricardo Barros. De novo. Antes de eu continuar essa linha do tempo, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, em que momento a Belcha mudou o interesse do privado para o público e por que motivo? Foram duas, acredito que você chegou, a gente disponibilizou o cronograma, então só para ficar muito claro, essas reuniões que nós estávamos em tratativas, que o Alain estava comigo, ainda nós estávamos falando de toda doação referente à Sinovac. Em nenhum momento nós falamos da CanSino. Tudo bem. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei em que momento a Belcha mudou de interesse do privado para o público. E por que motivo? A partir do momento que nós recebemos autorização da CanSino para representar ela no Brasil. A CanSino, então, isso. Confirma que o senhor representava a CanSino. Sim. O senhor disse que não era representante há pouco. Não, a partir do dia 19/4, quando nós se então, tornamos... Adiante. Outro ponto de incompreensão nesta relação entre a Belcha, CanSino e o Ministério da Saúde é que no dia 4 de julho o Ministério da Saúde assina a carta de intenção de compra da vacina. 6 dias depois, no dia 10 de junho, a Belcha e a CanSino rompem. Qual o motivo? O senhor não sabe. O senhor já tinha dito aqui que não sabia, não é isso? Isso mesmo. Ainda teve o segundo fato, vejam. A Belcha e CanSino rompem no dia 10. Nesse mesmo dia, a Belcha manda um e-mail para o Ministério, dizendo que estava cumprindo as regras da Anvisa. No dia 14, manda outro e-mail, nessa mesma negociação, como se nada tivesse acontecido. Não romperam. Eu desconheço. Em nenhum momento, a partir do momento que nós fomos revogados, a gente não falou em nenhuma vez e não trocamos nenhum e-mail. No dia 14, manda outro e-mail da negociação como se nada tivesse acontecido para o Ministério da Saúde. Isso são dados que a gente tem. Eu afirmo, Excelência, que a gente, a partir do momento que nós recebemos a revogação, eu não enviei nenhum e-mail. A única instituição que nós falamos foi a Anvisa, que nós provocamos uma reunião com eles para a gente conversar sobre o assunto.
Veja, nós temos as transferências telemáticas e telefônicas, certo? Portanto, aqui nós estamos falando diante de informações que estão registradas. Portanto, nós vamos checar para ver se o senhor está fazendo uma declaração que não condiz com a realidade. Mais grave, o despacho de cancelamento da carta de intenção, ou seja, 9 dias depois, senhor presidente, a Belcher não tinha mais nenhuma relação com a Cassino, já estava e continuou se comunicando com o Ministério, e só no dia 29 de junho, ou seja, 19 dias depois, é que é informado. Sabe por quê? Qual o motivo cancelaram esta intenção de compra? Porque esta CPI desmascarava toda a trama, todo o cambalacho que estava por trás da compra da vacina no governo Bolsonaro, no caso da Covaxin. A Belcher, até a atuação da CPI, reinava como intermediária para a compra de vacina. Quem está por trás desse apadrinhamento? Ninguém está por trás desse alinhamento. Ricardo Barros, Roberto Dias, Elcio Franco, Pazuello, Queiroga, Wizard, Luciano Heng, ou o próprio presidente Bolsonaro, para poder o senhor rememorar? Afirmo que ninguém está. O presidente Bolsonaro, senador Rogério Carvalho, fez algum contato com a autoridade chinesa para a aquisição da vacina, exemplo do que fez com relação à Covaxin com as autoridades indianas? Talvez era uma boa pergunta. O senhor não sabe informar? Desconheço. Num dos documentos encaminhados pela Belcher para o Ministério da Saúde, na lista de membros da Belcher Farmacêutica do Brasil, está o nome de um russo. Quem seria o Ruslan? Essa pessoa que nos indicou na China, do laboratório chinês, do laboratório russo, que eu afirmei que nós conseguimos a representação através dessa empresa russa. O que é fato é que quem fez tudo para atender os seus pedidos e atuou para colocar a Belcher no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro foi o Ricardo Barros. Assim como ele fez com a Covaxin, a nossa luta aqui nessa CPI é para que a verdade apareça, para mostrarmos ao Brasil que o governo Bolsonaro operou operou contra a compra de vacinas e só entrou no jogo quando passou a interessar do ponto de vista comercial. Isso está ficando claro toda vez que a gente faz uma oitiva. Sabe qual é o resultado da negligência do governo Bolsonaro? Eu queria que passasse o vídeo aí, por favor, para a gente ver qual é o resultado do governo Bolsonaro. No que para diz nós, respeito à como compra de brasileiro, ouvir, para que todos saibam que o meu filho, com 37 anos, um homem trabalhador, cheio de vida, alegre, tocava vários instrumentos, faleceu porque ele, por causa da sequela da Covid. Ele acreditou na imunidade de rebanho, ele acreditou quando o presidente disse que era uma gripezinha. E ele ainda, eu falava para ele, ele dizia: mãe, deixa, é só uma gripezinha, eu não vou pegar. E acreditou nisso. E hoje eu perdi meu filho. Eu, como muitas mães nesse Brasil, estão enlutadas, como muitos parentes estão enlutados por causa dessa prevaricação, por causa dessa bandidagem que está no governo. Está na hora do Brasil acordar. Acorda, meu povo, porque eles só querem dinheiro, eles não estão ligando para as vidas perdidas, porque a minha dor, eles nunca vão tirar. Não tem nada aqui para tirar a minha dor. Para nós. Só queria concluir, senhor presidente. Essa é a Dona Maria, ela é faxineira e mandou esse vídeo. Eu não vou identificá-la porque ela tem medo de, por denunciar, perder a aposentadoria. Porque, além da dor da perda do filho,
Dona Maria teme perseguição, algo comum no governo do Bolsonaro. É por ela e tantos outros brasileiros que esta CPI tem cumprido um papel muito relevante na história do Brasil, que é esclarecer como um governo larga a sua população à própria sorte, como um governo estimula o contágio, estimula o consumo de medicamentos ineficazes, leva a 574 mil mortos e ainda transforma uma situação de emergência na possibilidade de intermediação de compra de insumos com superfaturamento e beneficiando amigos do presidente e da família do presidente. Isso é lamentável, senhor